Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Momento Concurso. Hoje vamos receber o professor de Direito Ambiental, Antony Brandão, que dará dicas sobre o concurso do IBAMA. E também estaremos com a jornalista especialista em concursos públicos, Letícia Nobre. Aqui no estúdio temos o prazer de estar com o professor de Direito Ambiental, Antony Brandão. Professor, o senhor é muito novo, mas não é o Antony Garotinho, o Antony Brandão. Não, é o Antony Brandão, professor. Brandão. Na realidade, você não acha que o brasileiro está muito brandão com os descasos que estão fazendo com o nosso ecossistema? Assim, o brasileiro ele tem andado muito brandão. Embora a gente tenha muitas ONGs, muitos colegas lutando pelo meio ambiente, acho que ainda as coisas estão muito brandas. Pois é, na realidade é muito importante que se crie consciência ambiental, né, de terceiro milênio nesse país, né? E o professor Antony, ele é especialista em direito ambiental. Professor, fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes. Assim, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor Hernani e agradecer os alunos aí que estão assistindo a gente, acompanhando o nosso trabalho. Então, a colocação que vocês estão querendo saber é o seguinte: como é que eu vou estudar direito ambiental, né? Se eu nunca estudei, como é que vai ser isso? Quais são os pontos importantes do direito ambiental? Aí você presta atenção e depois você fica assistindo outras vezes o programa para você entender. Vamos lá. Ok, professor, para quem não tem familiaridade com o direito ambiental, está começando o estudo de direito ambiental agora, seja por conta desse concurso do IBAMA, seja por conta de outros concursos que cai essa matéria, a dica que a gente dá é a seguinte: você deve começar o estudo pelo artigo 225 da Constituição Federal. Lá começa o direito ambiental brasileiro. Você tem ali os primeiros princípios, os primeiros institutos, e os examinadores têm cobrado muito o artigo 225. Como o professor Nani falou, o direito ambiental é um direito do terceiro milênio, um direito difuso, um direito de terceira geração. Então, isso tudo está consolidado ali no artigo 225. A partir daí, outra dica que a gente dá importante é com relação à lei recente, que é a Lei Complementar 140 de 2011, que é uma lei de dezembro de 2011 que alterou, na verdade não alterou, regulamentou as competências ambientais administrativas em matéria de direito ambiental. É uma lei nova, é uma lei que vem resolver alguns problemas que existiam em relação às competências em direito ambiental, principalmente em relação ao licenciamento ambiental, e que agora, acredito, vai ser bastante cobrada, porque ela vem simplificar alguns procedimentos, vem tirar algumas dúvidas e, enfim, o ordenamento jurídico estava aguardando muito essa lei. A partir daí, você desce para a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. É uma lei extremamente importante, porque ela é, inclusive, anterior à Constituição de 88, e a Constituição de 88 bebeu muito nessa lei. Então, ali você tem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, você tem os mais princípios do direito ambiental, e você tem os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, é uma lei muito importante também para você ler. Dentro do CISNAMA, como você está fazendo concurso para o IBAMA, houve um destaque no edital com relação à lei de criação do IBAMA e o decreto que regulamenta a sua estrutura regimental. Então, você vai ler essa lei em parceria com a Lei 6938, porque você vai entender melhor o papel do IBAMA e o contexto e o que ele faz dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E a partir daí, nós caiu nesse edital também do IBAMA e tem caído em boa parte dos concursos públicos que cobra a matéria do direito ambiental, a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei é uma lei penal, né? Ela não é uma lei mais utilizada pelos juristas, né? Esse é um concurso para técnico administrativo. Então, acredito que o que vai ser cobrado dessa lei são os conceitos gerais, alguns tipos penais mais importantes e, principalmente, uma parte da lei que trata das infrações administrativas ambientais, ou seja, de como, por exemplo, o IBAMA pode responsabilizar através de multas, embargos, enfim, através da atuação fiscalizatória do IBAMA, como é que ele pode responsabilizar o infrator ambiental. Então, acredito que você, seguindo essa sequência de estudo, né, seguindo esse gradiente de dificuldade, da norma mais geral para a norma mais específica, eu acredito que você não vai ter dificuldade de estudar para esse concurso e assim para outros concursos que envolvam a matéria do direito ambiental, e você com certeza vai se apaixonar pelo direito ambiental e quem sabe a gente tem aí alguns cidadãos, né, alguns agentes públicos menos brandos, né? Precisamos de muita gente mais forte, não é isso? Brando
ele que pode ser, porque ele tem que ensinar, ele tem que ser afável, etc. Mas os fiscais do IBAMA não podem ser brandos, concorda? Não podem ser brandos. Eu acho que tem que ser muito rígidos mesmo. Exato. O que você sabe é que o IBAMA está com inscrições abertas até 13 de setembro. E são 300 vagas para nível médio, né, com salários de 2.500 iniciais, né? Que dicas podem ser dadas aos alunos que estão preparando para este concurso? O senhor já falou, agora eu só queria resumir o seguinte, o senhor faça um resumo assim bem rápido, é a lei tal, lei tal e lei tal que você usa assim. Bem, então, artigo 225 da Constituição Federal, Lei Complementar 140 de 2011, Lei 6938 de 81, Lei de Criação do IBAMA, seu regimento interno e a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Pois é, então eu quero que vocês, com essas orientações, se ajudem a preparar, né? As apostilas da Vesticom têm essa matéria, né? E eu quero convidar o professor aqui a voltar e dar uma orientação sobre prova. Então, pegar, por exemplo, N questões, 60 questões, por exemplo, do IBAMA, né? 60 questões que possam cair no IBAMA, e o senhor colocar e dar um curso para eles aqui via online, né? Com certeza. E quero saber se o senhor aceita esse desafio. Ah, sim, aceito. Eu não sei se eu sou muito cinematográfico, mas aceito. Mas os alunos, eles gostam do brilho interno. Ah, então é melhor. E isso aqui eles vão encontrar muito, né? Eu quero dizer para vocês que o professor é muito competente e ele vai ajudar vocês, vai criar um curso bem rápido, né, de resolução de questões para o IBAMA, né, e vai ser lançado pela Vesticom Cursos, aliás, pela Vesticom EAD. Professor, agradeço a sua vinda, esperamos a sua volta, né, e o senhor, por favor, pode se despedir. Eles vão chorar, mas o senhor pode despedir. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, estamos à disposição para ajudar no que for possível. Com certeza, vocês vão estar em boas mãos. O quadro direito do candidato de hoje tem uma feliz notícia. Foi aprovada, né, a lei dos concursos do Distrito Federal. Para quem acompanha, é uma longa luta. Essa lei já tinha sido aprovada pelo deputado Chico Leite, com a liderança dele. Depois, ela caiu por vício de iniciativa. E, recentemente, o governador Agnello envia um projeto de lei para a Câmara e, com a liderança do deputado Israel Batista, conseguiu-se fazer um trabalho muito bonito na Câmara. Foram chamados algumas vezes audiências públicas. As pessoas, eles consultaram muito as pessoas interessadas. A ANPAC mesmo apresentou muitas sugestões e foram aceitas. E nós queremos dizer para vocês o seguinte, que de agora para frente, os concursandos, as pessoas que estudam para concurso do Distrito Federal, têm tranquilidade, vão poder estudar com tranquilidade. Só para vocês saberem, 3 ganhos. O primeiro, não vai haver coincidência de provas entre provas do GDF. Eu quero fazer uma prova para a Secretaria da Educação, eu quero fazer uma prova para a Polícia Civil e as duas acontecem no mesmo dia e na mesma hora. Não vai haver isso. Já é uma tranquilidade, porque você pode participar de vários certames. Segundo, não vai haver cadastro de reserva. Ora, quer dizer, não pode haver uma prova só para cadastro de reserva. Significa, quando abrir um concurso, já vai se definir um número de vagas e esse número de vagas terá que ser preenchido. Poderá, sim, chamar outros se, depois de contratados todos aqueles que deveriam ser contratados,
alguns desistem e ficam vagas. Aí sim, nesse caso, pode-se usar como cadastro de reserva os primeiros, né, que não foram chamados. Então, já é muito importante saber que não vai existir prova só para cadastro de reserva, porque era muito frustrante, né, o candidato estudar e depois chegar lá, fazer a prova, e se eles não chamassem nenhum, eles estavam em todo o direito deles, né? Por quê? Porque não disse quantas vagas são. E o mais importante, a mais importante das conquistas foi conseguir que o GDF colocasse em lei que entre o edital e a primeira prova devem decorrer pelo menos 90 dias. Isso para dar garantia para o candidato de que ele pode se preparar, né? É muito importante isso. Então, o que eu acho é que os candidatos a concurso do Distrito Federal, as empresas ligadas a concurso do Distrito Federal, têm que dar as mãos, né, e agradecer ao trabalho bonito que foi feito pelo governador, né, Agnello Queiroz, pelo deputado Israel, pelo Chico Leite, né, e pela Câmara toda, pela a Assembleia Legislativa, que trabalhou tão bem esse assunto, né? Parabéns ao Distrito Federal. Estamos de volta ao Momento Concurso e vamos entrevistar aqui a Letícia Nobre, uma excelente jornalista que eu conheci no Correio Brasiliense, onde ela fez uma revolução na redação do Correio Brasiliense na área de concurso público e acabou lançando uma empresa, né? Ela se independeu do Correio Brasiliense e lançou uma empresa muito conhecida hoje chamada SOS Concurseiro. Não é isso? Exatamente, professor. E esse OS Concurseiro porque ela socorre, né, o mercado dos concursos. As empresas, né, os profissionais, vão buscar muitas informações com ela. E também os concursandos, evidentemente, que são muito orientados por ela. Nós trouxemos a Letícia Nobre para ela falar sobre o mercado dos concursos, o que ela está vendo do mercado dos concursos de um tempo atrás e de hoje, a evolução que está acontecendo. Letícia, a fala é sua. Olá, é muito bom estar aqui no Momento Concurso e o professor está correto. A minha trajetória no jornalismo acabou se tendendo ao concurso público, começando lá no Correio Brasiliense, e hoje existe um site de notícias do SOS Concurseiro e isso se estendeu a atender com atividades jornalísticas, né, de comunicação, de uma forma geral, empresas que lidam com os candidatos. Então nós temos essas duas vertentes básicas. E o que eu percebo nesse acompanhamento que já tem 5 anos, intensos e diários de concurso público, é que o mercado já não aceita mais amadorismo. E não é só diários, não, é diários e noturnos, né? Porque ela trabalha dia e noite. Diurnos e noturnos, com certeza. Isso, tudo bem. Eu estou sendo conhecida pelos colegas como ligeiramente workaholic. Isso. Tem que lidar com isso. Mas realmente hoje o mercado de concursos não aceita mais amadorismo. E amadorismo não é só dos candidatos, de quem está do outro lado. São as empresas que surgiram nesses últimos 5 anos e quem quer sobreviver nesse mercado tem que se especializar cada vez mais, oferecer produtos e serviços bastante elaborados e firmes para se manter. Se antigamente existia uma perspectiva de que era viável a partir de um edital que acabou de sair, montar um curso preparatório, por exemplo, e fechá-lo logo em seguida, isso já não existe mais. Porque o nível de concorrência não dá brecha para que isso surja, esse tipo de curso surja. Né? E as possibilidades que a internet
trouxe a internet banda larga pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, né? Sim. Né? As opções e ferramentas online de estudo, seja gerenciamento, curso online, as aulas, tudo isso faz com que a qualidade seja algo muito procurado. Pois é. E, na realidade, o que a internet trouxe foi uma possibilidade de dar oportunidades a um universo enorme de pessoas que não tinham essa oportunidade. Né? Como é que uma pessoa que mora, por exemplo, numa cidade pequena, teria condições de competir com quem está morando na capital, está tendo aula com professores experientes, né, naquela área, né? Hoje a internet já abriu muitas portas para isso, né? Inclusive na Vestcom, eu queria informar para vocês, na Vestcom tem alunos em mais de 5.100 municípios, você sabia disso, né? A gente tem 5.565 municípios no país, então está realmente na maioria. Né? Pois é, nós estamos em 92% dos municípios. E uma coisa interessantíssima é que, por exemplo, a gente recebeu um e-mail de uma aluna de Matupá, no Mato Grosso. Não conheço. Pois é, eu também não conheço. Mas é Matupá, no Mato Grosso. Agora eu conheço a aluna, né? Então, em Matupá, cidade de 3.000 habitantes, a aluna Aquilo estudou... que a gente pode chamar de corrutela. Corrutela, isso. Ela estudou com a Vestcom e depois mandou um e-mail para a gente que ela estava tomando posse no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Que notícia boa. Não é verdade? Então, lá em Matupá, ela estudou com os melhores professores do país. Exatamente. Essa é a força da internet, né? Pois é, e a gente tem que levar em consideração que são 12, 13 milhões de pessoas diretamente envolvidas com o concurso, estudando. Sim. Então, exatamente. é muita... se fosse pensar em construir salas de aula para isso, Sim. seria inviável, né? Nesse caso específico, atende-se a uma demanda que estava reprimida e que às vezes Sim. não era possível até então, antes desses últimos 5, 6 anos, em especial, porque a internet não estava em todos os lugares, né? A velocidade de conexão que as pessoas tinham acesso não era tão boa. Então, a melhoria dessa tecnologia fez com que as pessoas acessassem. E tem mais ainda, professor. As pessoas não assistem só às aulas, né? Elas estudam com livros online, elas fazem tudo no computador, já trabalham no computador. Então, a intimidade com esse equipamento, que já foi chamado de bicho-papão, né? E a nova geração tem muita facilidade com isso. O mundo mudou demais. As crianças já nascem sabendo mexer em qualquer equipamento tecnológico. Exatamente. Põe um iPad na mão de uma criança. Ela já está brincando e já vai descobrindo tudo sozinha. Mas eu percebo uma coisa, que apesar dessas facilidades, nós tivemos um aumento significativo de concorrência e tal, que faz com que todo mundo precise se preparar melhor. Sim. Mas os candidatos de primeira viagem, que são mais verdes, eles têm muita dificuldade de entender a instituição concurso público, Sim. o processo concurso público. Em função disso, eu recebo muitas perguntas, dúvidas dos leitores no site, colegas que encontro, né, até colegas Sim. jornalistas mesmo, sobre isso. E em função dessa demanda, eu montei uma palestra. Sim. Que é como os concursos públicos funcionam. Que é justamente para explicar desde como é que cria as vagas lá no Congresso, né, nas Assembleias Legislativas, o processo legislativo básico, até quando ocorre a nomeação. Levando em consideração alguns direitos básicos que os candidatos precisam saber, né? E também quais são as principais dificuldades que eles têm, como, por exemplo, interpretar um edital. Sim. Eles têm uma dificuldade tremenda, porque não é uma linguagem comum. Sim. Não é você ler o resumo da novela, né? Uhum. Você tem que interpretar, tem que avaliar, tem como montar toda uma estratégia específica para determinado concurso, determinada banca, a partir da leitura do edital, que é o Sim. documento máximo, né? Com certeza. Então, o foco da palestra é sobre isso. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os nossos telespectadores
para a palestra que vai ter dia 11 de setembro, às 19 horas, no Teatro do Brasília Shopping, aqui em Brasília. Que é uma oportunidade interessante para entender melhor sobre isso. Pois é, eu acho que ela está cometendo, né, uma injustiça. Oh, meu Deus. Por quê? Porque só quem mora em Brasília vai poder assistir isso. Por Então enquanto. eu quero que... Não, por enquanto não. Você vai assumir um compromisso aqui com todos os nossos teleouvintes, telespectadores, que você vai nos autorizar a gravar essa palestra para passar para todo mundo. Tudo o bem. Brasil inteiro. Vamos gravar. Né? O que é bom tem que ser repartido, concorda? Com certeza. Não é? Então essa palestra vai ser que dia? Dia 11 de setembro, uma terça-feira, Dia 11 19 de setembro. horas. A que horas? 19. 19 horas. No Teatro do Brasília Shopping. No Teatro do Brasília Shopping. É bem no centro do coração de Brasília. E o teatro Isso. tá novinho, tem uma acústica Maravilha. ótima, as poltronas são confortáveis, nem Uhum. vai parecer algo semelhante a qualquer tipo de aula, não. É realmente um bate-papo esclarecedor. Beleza, então, olha, vocês estão convidados, né? E você, telespectador, que não é de Brasília e que não puder ir, você vai assistir a palestra dela no canal Vestcom. Sim. Não é isso? E eu quero dizer que, com certeza, vai ser muito bom para todo mundo, tenho certeza. Agradeço a Ela oportunidade. é excelente, né? Excelente em tudo que faz, porque ela dá o sangue para fazer, né? Sempre teve foco, né? E ela é muito clara também, ela sabe organizar muito bem as coisas para demonstrar, né? Então, é importante que você assista a palestra, ou pessoalmente, é o melhor, ou então pela TV Vestcom. Tá ótimo. Bom? Obrigada pela oportunidade, professor, pela Então- divulgação e pelos elogios. Quem puder comparecer presencialmente, vou ficar muito grata. A gente bate um papo, conversa. E quem não puder vai ter oportunidade online, já que a gente está falando das possibilidades e vantagens do mundo cibernético. Com certeza. Né? Quer despedir do seu público? Agradeço a todos pela atenção. Espero que continuem assistindo o Momento Concurso, porque é um programa que dá a oportunidade de ter uma visão diferenciada do mundo dos concursos, com as dicas, com todo esse aparato que a Vestcom e o Grupo Vestcom como um todo permite que vocês tenham acesso. Aí, palavra de quem entende. Obrigado. Veja só essas palavras. Voo, enjoo, reboo. Você se lembra que elas tinham acento? Tinham. Agora, o acordo ortográfico tirou esse acento. Por que ele tirou? Porque ninguém vai ler voou, enjoou, reboou, porque se fosse ler desse jeito, tinha que botar acento, porque seriam oxítonas terminadas em o. Então eles eliminaram esse acento que não precisava. Ficou mais fácil. Ninguém vai ler diferente do que está falado aí. Voo, enjoo, reboo. Simplificou. A mesma coisa, creem, deem, leem, veem. A sílaba forte é a penúltima. Porque se fosse a última, creem, deem, leem, veem, tem uma regra que diz que tinha que ter acento, né? Como também, não é verdade? Armazém. Então, como o acento não é na última sílaba, não precisava daquele acento circunflexo. Resultado, o acordo melhorou nisso aqui. Voo, enjoo, reboo, creem, leem, veem, não tem mais acento. Ótimo. Foi muito bom porque economizou acento, economizou tinta, economizou força, né? Tudo bem. Agora, veja o que o acordo deixou de fazer. Use G ou J. Como é que você vai, por exemplo, caçange, alforge, algibeira. Usa G ou J. Te coloquei num problema sério. Fica todo mundo com problema. Por quê? Porque a gramática é muito boba. Para você saber se é com G ou com J, você tem que saber se a palavra é de origem indígena, se a palavra é de origem árabe, né? Se a palavra é de origem, por exemplo, tupi, né?
ou africana. E a pergunta é, como é que você vai saber se a palavra é africana, se é tupi, se a palavra é árabe? Você não tem como saber, então essa regra não vale para nada. Resultado, a gente vai ficar a vida inteira agora procurando dicionário para saber como é que se usa G ou J? Não! O acordo deixou de fazer uma coisa simples que pode ser feita ainda. Veja só. Letra G, né? É o nosso J. Vai ser o som G. J, J. Já, Gé, Gi, Jó. Ju se escreve com a letra J, que pode se chamar letra G, para mostrar o som J. Percebeu? E essa outra letra? É a letra G. Vamos aproveitar a experiência dos países nórdicos, da Alemanha, que usam o G, mas não é G, é G. Por exemplo, Volkswagen, não. Está escrito com G só e você lê Volkswagen. Então, Gestapo não, é Gestapo. Resultado, se a gente aproveitar a experiência deles, a nossa letra vira G. Então, G-A-H, G-E, G, G-I, G, G-O, Go, G-U, Gu. Se eu for falar gato, tá na cara que é com letra G. Se eu for falar guerra, é a letra G, G-E, não precisa do U. Se eu colocar o U no meio, vai ficar guá, guê, gui, guó, etc. Aí eu já resolvi o problema do trema, não é verdade? Então, se você usar a letra G e a letra J, você simplifica a ortografia demais. Por exemplo, e agora, como é que você vai ler? É Cassange, Alforge, Algibeira? Só pode ser letra J e ninguém tem que saber se vem do árabe ou não vem. Entendido ou não? Se você acha que a gente deve simplificar a maneira de escrever, entre no www.acordarmelhor.com.br, assine o manifesto e divulgue para todo mundo. www.acordarmelhor.com.br. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Agora é o dífono, que é o contrário do dígrafo. No dígrafo é um fonema, duas letras. No dífono são dois sons, mas uma letra só. Táxi, olha lá. O X tem valor de xi, dois fonemas, é um dífono. Ônix, a mesma coisa. Marxismo, a mesma coisa. Por sorte, o X é o único dífono em português. A letra X é a única que pode representar um dífono em português. Simples, né?